boa tarde Cajazeiras, boa tarde Paraíba, boa tarde Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa da hora do almoço. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 14 horas. São precisamente 12 horas e 4 minutos. E em primeiro lugar, claro, como sempre, agradecer a Deus por mais um dia, mais um início de tarde e noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro, estamos aí na semana do Natal. Então desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Natal de muita paz, de muita alegria. Eu sei que em alguns lares do país não vai ter tanta alegria como teve no ano passado, devido a esse problema que a gente está vivendo ainda, né? O problema da pandemia, o problema da doença, da Covid-19, mas vamos ter fé em Deus que com certeza, no próximo ano teremos um Natal diferente, um Natal mais fraterno, mais junto das pessoas que a gente ama, podendo abraçar, podendo beijar, podendo estar pertinho, né? Nós que somos principalmente aqui no Nordeste, o povo nordestino, esse povo que sente essa falta, né? Desse aconchego, do aperto de mão, do abraço. Claro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas nós aqui do Nordeste já é bem peculiar, exatamente isso que a gente tem, né? Esse lado de se aproximar, de chegar mais perto, e a gente está sentindo muito isso, principalmente com os nossos familiares, né? Eu, por exemplo, desde fevereiro desse ano, que eu não posso chegar perto do meu pai, da minha mãe, dar um abraço, dar um beijo. Eu que sempre fui assim tão achegado, pode-se dizer assim, a gente entende, as coisas mudam e não deveriam mudar, né? Você que está me assistindo agora, você que está perto do seu pai, da sua mãe, você que tem essa dádiva de Deus, né? De nesse momento estar perto deles, podendo conviver com eles. Então diga cada vez mais que ama, abraça, beija o vovô, a vovó, claro, se você mora na mesma casa, se você se cuida, né? Aí tudo bem. Se você mora numa casa separado deles, aí claro que você não pode, né? Nesse momento, tá abraçando, tá beijando, né? No máximo talvez acenar, mandar um beijinho de longe, né? Mas eu, por exemplo, nem isso posso fazer, porque meus pais moram em Natal, Rio Grande do Norte, e eu sinto muito essa falta, os filhos de hoje, muitos não têm mais isso e deveriam ter. Eu, por exemplo, mesmo na idade que tenho, mas chegando perto do meu pai, a primeira coisa que eu faço é pedir a bênção, tá certo? É dar aquele beijo na mão dele, né? Então são coisas que a minha geração, né, faz, mas que a geração de hoje, infelizmente, muitos não fazem. Tem alguns que têm até vergonha, né? É incrível, tem filhos que têm vergonha de estar na rua e abraçar o pai, abraçar a mãe, beijar, né? Pedir a bênção. É um absurdo isso, né? Eu particularmente, eu sou diferente e acho que muitos da minha geração também são, né? A questão da bênção, de abraçar, de beijar, de não ter vergonha, de dizer que ama abertamente. Então faça isso. Você muda os conceitos, né? Com essa pandemia nós temos que aprender também a mudar, certo? Algumas atitudes. Muitas vezes a gente deixou de estar perto, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, sempre naquela de depois eu vou, vou fazer isso aqui, mas depois eu passo lá. E hoje eu tenho certeza que você sente aquela vontade de passar lá, de estar perto, e não pode por causa do vírus, né? Você sabe, hoje
Amar é estar longe, amar é estar distante, pelo menos enquanto não chegam as vacinas, né? Depois que as vacinas chegar, aí não, aí você pode se aproximar, pode beijar, todo mundo vacinado. Por isso que eu continuo dizendo, segura um pouquinho, nada de viagem, fica em casa, né? Não vai viajar não, tá? Espera um pouquinho, deixa para ir em março, em abril, logo depois que tiver todo mundo vacinado, é mais seguro, tá? É mais tranquilo do que você correr o risco nesse momento de ir até o teu pai, a tua mãe, a tua família e você talvez, espero que não, levar esse vírus maldito ou talvez trazer esse vírus, né? Então o melhor é você se segurar um pouco, já esperamos tanto. Daqui a pouquinho as vacinas chegam, tá bom? Muito bem, agradecer a todos que estão assistindo o programa, a você, dona de casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por permitir, né, que eu entre na tua casa, em todos os cômodos. Agradecer a você que está assistindo nas nossas plataformas digitais, e são muitas, tá? A você empresário, a você colaborador, ao pessoal aí os guerreiros da saúde, né, que estão assistindo aí nos hospitais, nas unidades de saúde, né, aquele que tem um tempinho e está com seu celular e está ligado aqui no Balanço Diário. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Parabéns, guerreiros, vocês são realmente fantásticos, maravilhosos. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por essa luta, esse enfrentamento a essa doença tão terrível. Parabéns mesmo. Agradecer a todos que estão agora no nosso Facebook, Diário do Sertão. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, né? Você que está ligado aí no nosso link, tvdiariodosertão.com.br, muito obrigado. Você que está na Netline HD TV, canal 3. Nesse momento você está aqui, ó, sintonizado no seu programa da hora do almoço, Balanço Diário. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você que está no nosso canal do YouTube, Diário do Sertão, muito obrigado, interaja conosco. Fala comigo em todas as plataformas digitais, diga aí onde você está, onde está chegando a nossa imagem, a tua cidade, o teu nome, e eu quero desejar a você uma ótima tarde, tá? E um Feliz Natal, ok? Muito obrigado pela audiência. Você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito obrigado. Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Muito obrigado pelo carinho. Siga a nossa homepage. Lá você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas na íntegra para você assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser. Siga também, se inscreva no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Ativa o sininho para receber as notificações. Você que está no nosso Instagram, você que já segue, né, o nosso Instagram, olha aí, ó, vai apareceu aí na tua tela. Pega agora o teu celular, se você não segue ainda, vai no teu computador, tá certo? Vai lá na tua TV, tá certo? Na tua TV aí, também vai lá a TV que você conecta na internet, né? Então segue o nosso Instagram. Olha só, é só colocar aí, Programa Checkmate TV. Aí você segue, você vai ter toda a programação do programa Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Você vai ter picotes do programa, nada de fake, tudo é fato, porque é produzido aqui, e aqui a gente não produz fake news, aqui são fatos, tá bom? Então segue o nosso Instagram, interaja comigo, vai lá agora, segue, tá bom? E claro, nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, DDD 839-8653-1759.
No WhatsApp você fala comigo agora, em tempo real. Quer mandar aí um comentário? Você quer fazer uma pergunta ao entrevistado do dia? Quer fazer denúncia? Fica à vontade. Grava, pega o celular na horizontal, deitadinho, né? Grava, manda para cá a denúncia, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, e eu vou passar aqui no programa. E nós vamos cobrar, tá certo? E se for atendido, vamos agradecer. Se não for, desde que você me avise, interaja comigo, nós vamos continuar cobrando, ok? Então esse é o seu programa Balanço Diário, feito para você e com você. Muito obrigado por essa audiência, por esse carinho. São 12 horas e 15 minutos. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui também, altamente relevante, como todos os dias, né? Hoje eu vou receber aqui a Sâmia Duarte, tá? Gente, a Sâmia, ela tem um filhinho autista, né? E vocês sabem a questão da obrigatoriedade no uso das máscaras, né? Mas existe uma ressalva para as pessoas que têm problemas, né? As pessoas, algumas deficiências, tá? Uma dessas, tá bom? Não que seja uma deficiência, né? Mas indiretamente sim, o TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autista, tá? Então, existe uma lei aí, tá? Voltada para essa questão do uso de máscaras para os autistas. E nós vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos e, claro, você vai poder interagir. Você, mamãe, você, papai, que tem seu filho autista, né? Você pode participar do programa, deve participar. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, interaja. Esse programa é seu, tá? Então aproveita, faça o uso da sua voz, usando exatamente as nossas plataformas digitais, o nosso programa, para que a sua voz seja ouvida, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro do autista. E a Sâmia vai convidar você agora. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Eu me chamo Sâmia Duarte e quero convidar vocês a participar junto comigo amanhã de um bate-papo com o nosso amigo Fernando no programa Balanço Diário. Nós vamos falar um pouco sobre a lei da obrigatoriedade do uso de máscara e como ela se aplica às pessoas com deficiência, às pessoas do transtorno do espectro do autismo. Conto com todos vocês, vai ser um papo muito bacana. Também vamos falar como é que está esse cenário de pandemia, como é que está a nossa empatia para com o próximo. Conto com vocês, até amanhã. Muito bem, então aí está a Sâmia Duarte. Daqui a pouquinho ela vai estar comigo aqui no programa, ao vivo aqui no estúdio. Já disse, ela é mãe de autista, tá? Então ela tem muita autoridade para falar e muita experiência para passar para você, né? Você que também tem o seu filho autista. Nós sabemos que os autistas, eles têm um grau, né? Existe o grau moderado, existe o grau severo, né? Enfim, tudo isso a gente vai tratar aqui hoje. Vale muito a pena você compartilhar o programa e participar. Olha, gente, amanhã aqui no nosso programa nós vamos ter também outro assunto bacana para vocês, né? Eu trouxe aqui no Balanço Diário, eu trouxe evangélicos, eu trouxe testemunha de Jeová, tá certo? E amanhã nós vamos ter aqui a presença de um padre, tá? Padre, obviamente um padre da Igreja Católica, tá certo? E ele vai estar aqui comigo no programa para a gente falar sobre essa questão da pandemia, para a gente falar também sobre esse momento do Natal, né? Tá certo? E eu vou estar com ele, é o padre Josinaldo Pereira, se eu não me engano é esse o nome dele, deixa eu ver aqui, Josinaldo Pereira, muito bem. Ele que é vigário geral da Diocese
aqui de Cajazeiras. Então o Padre Josinaldo vai estar aqui. Então você, católico, tá certo? Mas você também de qualquer religião, de qualquer crença, seja evangélico, seja testemunha de Jeová, enfim, qualquer que seja a tua crença, a tua religião, vale muito a pena você assistir o programa amanhã, tá? Porque o Padre Josinaldo vai trazer uma mensagem aí para todos vocês, às vésperas do Natal, né? Muitas famílias que estão, como eu falei há pouco, tristes, que perderam entes queridos, né? A própria dificuldade financeira é algo também indiscutível nesse momento. Então o Padre Josinaldo vai estar aqui para a gente falar sobre o Natal, falar sobre esse momento do Natal, tá certo? Na visão da Igreja Católica, falar também sobre a pandemia, falar sobre vários assuntos, e você também vai poder participar do programa amanhã aqui no Balanço Diário. Padre Josinaldo Pereira, vigário-geral da Diocese aqui da cidade de Cajazeiras. Então, imperdível programa amanhã. Daqui a pouquinho, Sâmia Duarte, hein? Muito bem. Olha, pessoal, deixa eu começar o programa falando aqui a respeito de um apelo, tá? Eu recebi um vídeo. Ontem me mandaram esse vídeo, e eu confesso a vocês que eu fiquei assim muito comovido com essa situação, muito comovido mesmo, porque a gente se depara assim com cada coisa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, de doença, mas mesmo assim as pessoas que reclamam da vida, né? Ainda existem famílias que passam por essa situação triste, essa situação realmente lamentável, e que eu procuro nesse momento sensibilizar você que está assistindo o programa. Essa garotinha, ela se chama Érica Franklin da Silva, ela mora no Ceará. Se eu não estou enganado, vai falar no vídeo já, parece que a cidade é Acopiara no Ceará. Gente, a Érica, ela nasceu com esse problema, né? Ela já nasceu assim, e parece que tem 6 aninhos. Agora imagina uma família pobre, uma família que passa por dificuldades tremendas, e tem uma criança dentro da sua casa que está passando por isso, por essa doença, que ela precisa de cuidados, ela precisa de remédios, tá? Tem uma pomada aí que ela precisa passar, e como é no corpozinho dela todo, né? Então a pomada parece que só dura 2 dias, e essa criança está precisando da tua ajuda. Ela está precisando que você deposite qualquer quantia. Olha, quando eu falo qualquer quantia, é porque aquilo que nos sobra para a gente é pouco, mas para quem precisa é muito. Às vezes sobra para você R$1, R$2, e para você é pouco aquilo ali, tá? Mas para a pessoa que está numa situação dessa, R$1, R$2, R$5 é muita coisa. E ela vai juntando com todas as pessoas que podem doar, todas as pessoas que podem fazer essa contribuição, tá certo? Principalmente nesse momento de Natal, né? Que é um momento onde a gente tem esse espírito da solidariedade, esse espírito da fraternidade. Então, gente, vamos ajudar essa criança. Ela está precisando muito de ajuda. É na cidade de Acopiara, se eu não me engano, no Ceará. Essa é a conta, olha, Caixa Econômica Federal. Aí tem os dados. A agência é 3838. Produção, se puder depois digitar, né? 3838. Já fizeram. Esse pessoal daqui é fantástico. Parabéns a Matheus, parabéns a Alberto, parabéns a Lucas. Pessoal realmente incrível, né?
Então, olha só, gente, Érica Franklin da Silva, a conta tá aí, 10136, dígito 6, operação 013, poupança, e a agência é 3838. Vale salientar que essa conta é da criança, essa conta é da própria Érica. Vamos assistir o vídeo que tem um anjo, sempre tem, né? Eu agradeço muito a Deus, olha, sempre tem um anjo por perto, sempre tem alguém que pega. Como é bom a gente usar isso aqui da maneira correta, né? E essa é uma maneira correta. É você pegar um aparelhinho desse, que pode fazer tanta coisa boa, tá? E você coloca ele assim na horizontal, e você filma uma situação dessa. E você manda para alguém que também está disposto a ajudar. Eu quero agradecer aqui ao Giliardi, lá de Lavras da Mangabeira, que mandou esse vídeo para mim, que fez esse apelo. Fernando, vamos ajudar essa criança? Vamos sim. Eu tenho certeza que os meus telespectadores vão contribuir, seja com o que for. R$1, R$2, 5, mais se puder, mas vamos ajudar. Vamos assistir o vídeo. Olá, boa tarde, gente. Hoje eu estou no sítio Barreiras. É um sítio próximo a Copiara. Uma família que me chamou para mim poder vir aqui, para mim pedir ajuda para uma menininha chamada Érica. Ó, a Érica tem apenas 6 anos. Está precisando muito da nossa ajuda. Gente, essa é a Érica. Ela tem uma doença chamada ictiose. Ela faz tratamento em Fortaleza. De 2 em 2 meses, a Érica vai para Fortaleza fazer tratamento. Érica, mostra a mãozinha. Olha só, gente, como que a Érica tá. Essa família é uma família humilde, uma família muito carente, que está precisando da nossa ajuda para poder comprar os medicamentos para a Érica. Porque a Érica usa uns medicamentos um pouco caros. Olha só. Essa menininha tem apenas 6 anos. Ela já nasceu com essa doença. Ó. Só que a família não tem muitas condições de estar comprando os medicamentos. Porque tem um medicamento que ela tem que usar todo dia, que é uma pomadinha de 20 gramas. Perdão, 20 ml, olha só, que só dá para usar 2 dias, fora outros medicamentos que ela tem que usar. Olha só, gente, a situação dela. Tá precisando da nossa ajuda para poder comprar remédio. Olha. Ela mora aqui no sítio Barreiras, a Copiara. Quem puder ajudar a Érica com qualquer quantia, eu vou estar passando o número da conta da Érica, dela mesma. Quem quiser ajudar também, da maneira que puder ajudar, a família agradece, pois eles precisam muito. O pai vive de roça, a mãe é dona de casa. São 4 filhos com a Érica, todos pequenos. Olha só. Ela usa óleo de girassol também, para passar também na pele depois do banho, para hidratar. E essas outras pomadas. Essa outra aqui que eu vou mostrar a receita para vocês. Olha só. Viu? Quem puder ajudar a Érica, a família agradece muito. Vou até mostrar pra vocês a casa da Érica. Vamos, Érica, me mostrar a sua casa pra vocês verem como realmente é uma casa super simples, viu? Uma casa que a família não tem muitas condições. E hoje tá precisando da nossa ajuda. Ó, olha só, gente.
Uma casa super simples, viu? Quem puder ajudar a Érica com qualquer quantia, vou estar passando o número da Érica, do cartãozinho da Érica, viu? Que a poupancinha é no nome da Érica mesmo, para poder ajudar ela, para ela comprar os medicamentos dela, viu? Agradecemos de coração em nome da família, viu? E que Deus abençoe cada um que puder ajudar e que puder compartilhar esse vídeo, viu? Obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nunca há de faltar, viu? Que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Obrigada, gente. Não, obrigada, Érica. Obrigada. Meu Deus, é difícil, muito complicado. Pois é, gente, então aí está a pequena Érica, o pai vive da roça, a mãe é dona de casa, são 4 filhos, essa é a situação que a família vive, e a criança nasceu com esse problema, 6 aninhos, e precisa muito da nossa ajuda, tá? Então você que está assistindo o programa, por favor, aí está no vídeo a conta que é no nome dela, em nome de Érica Franklin da Silva, conta 10132 dígito 6, operação 13, poupança, agência 3838, Caixa Econômica Federal. Então, o que você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Faça a sua parte, tá? Faça a sua parte. Qualquer valor, qualquer quantia, o que você puder mandar, com certeza vai ajudar muito essa criança, que nesse momento tão difícil, de doença, de tragédia, de morte, ela está passando por isso. Nasceu desse jeito. Pois é. Bem, vamos então agora falar do que aconteceu, também é notícia, né? Infelizmente, muitas pessoas morrendo, mas aqui pertinho da gente, morreu, aqui na cidade de Cachoeira dos Índios, né? Morreu o delegado Bosco Cândido. Bosco Cândido, que morreu vítima da Covid-19, aqui no hospital de Cajazeiras. Mais uma vítima faleceu na manhã desta terça-feira, dia 22, no Hospital Regional de Cajazeiro, o conhecido delegado Bosco Cândido. Ele não resistiu após vários dias internados lutando contra a doença. Bosco Cândido era militante político da cidade de Cachoeira dos Índios, onde chegou a disputar a prefeitura, mas não obteve êxito. Ele tinha residência fixada em Cajazeiras. Nas eleições deste ano, o doutor Bosco apoiou o prefeito Alan Seixas, do PSB. A Polícia Civil emitiu uma nota de pesar através da 20ª Delegacia Seccional de Cajazeiras. Manda aqui um abraço para o meu amigo, doutor Glauber Fontes, né? Que lamentou muito a partida do colega. Nós temos imagens aí do cortejo, né? O cortejo, o enterro aí do Bosco. Pode botar o som, produção, pode botar. Nós, aqui da TV Diário do Sertão, nos solidarizamos muito com a família do delegado Bosco Cândido, né? Ex-delegado, e que infelizmente
nos deixa mais uma vítima da Covid-19. Como eu digo sempre, hoje a gente acorda assim, né? Infelizmente a gente acorda dizendo assim: quem é o de hoje? Quem é que vai morrer hoje por essa doença miserável que é a Covid-19? E a gente pedir a Deus todos os dias, se ajoelhar, agradecer a Deus, agradecer muito, porque não é da família da gente, não é do nosso meio familiar, né? Mas fica sempre aquela indignação pelas pessoas que ainda não estão fazendo sua parte, né? Algumas delas, inclusive, acompanhando o cortejo dentro do carro, acompanhando o cortejo do falecido, né? Mas depois vai para a rua, vai para os barzinhos, tira a máscara, se aglomera e passa a ser mais um aliado do vírus. Infelizmente, essa é a verdade, né? É o que eu chamo da hipocrisia humana. Hipocrisia humana. São aquelas pessoas que durante o dia estão no comércio, aí coloca máscara, passa o dia andando pela rua, né? Aí quando chega a noite, vai sair, vai pro barzinho. Quando chega no barzinho, se junta com outros, aí tira a máscara, aglomera, né? E tá fazendo o quê, né? O que adianta passar o dia inteiro de máscara e à noite tá sem máscara nos barzinhos da vida, tá certo? Nas festas clandestinas, nas aglomerações escondidas, enfim. Aí depois vai pro enterro também, chora com a família, coloca a máscara, né? Chora. É isso. É triste. A gente vive realmente um momento de falta de empatia, falta de responsabilidade e uma hipocrisia terrível. Não é só aqui na região de Cajazeiras, aqui pertinho da gente, não. É no Brasil, é no mundo inteiro. Ainda bem que em alguns países do mundo já estão, né, vacinando, mas aqui ainda vamos esperar até fevereiro. E que Deus ajude que esse vírus miserável, que já estão falando aí também em mutação do vírus, né? Graças a Deus até agora, essas mutações, pelo que dizem os especialistas, né? Elas não estão comprometendo as vacinas, quer dizer, as mutações a vacina vai combater. Vamos pedir a Deus que esse miserável desse vírus não tenha uma mutação que nem a vacina resolva. Aí realmente é o fim dos tempos, é o fim do mundo, é o apocalipse. Mas vamos acreditar em Deus que isso não vai acontecer e que a gente vai acabar com isso definitivamente, né? Já que estamos falando nessa desgraça desse vírus, né? Que eu digo de boca cheia aqui no programa. Quando eu falo na Covid aqui, eu falo em miséria, desgraça, porque para mim é o que é mesmo, tá? Infelizmente, ele tem aliados, né? O próprio ser humano se alia a essa desgraça, que é o vírus, né? Então vamos agora ao boletim epidemiológico de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas e do estado da Paraíba. E daqui a pouquinho estarei com Sâmia Duarte, para a gente falar aqui sobre o TEA, o transtorno do espectro do autismo, ok? Boletim epidemiológico agora no Balanço. Vamos lá. Boletim epidemiológico, lembrando que esses números se referem a ontem, 21 de dezembro de 2020, por volta das 17h18 horas. Casos confirmados em São José de Piranhas, 796. Ativo em isolamento domiciliar, 37. Infelizmente, 17 óbitos na região de São José de Piranhas. Casos recuperados, 742. Suspeitos, 2. Descartados,
2.403 em São José de Piranhas. Próxima cidade, vamos agora para São José da Lagoa Tapada. Recuperados 217, em recuperação 15, infectados 233, 5 nas últimas 24 horas. Um óbito em São José da Lagoa Tapada, 12 suspeitos, 40 monitorados, 602 descartados. Próxima cidade, vamos agora para São João do Rio do Peixe. 10 casos suspeitos, 1.539 descartados, 483 recuperados, 513 confirmados, 12 em quarentena. Infelizmente, 9 óbitos na região de São João do Rio do Peixe. Vamos agora para, atenção, Itaporanga. Casos ativos 7, isolamento domiciliar 7, recuperados 1.156. Infelizmente, 19 óbitos na região de Itaporanga. Testes realizados 5.583. Confirmados 1.182 em Itaporanga. Próxima cidade, vamos agora para Pombal. 1.421 confirmados, 34 nas últimas 24 horas. Em recuperação, 99. Casos recuperados, 1.305. Suspeitos, 267. Hospitalizados, 7. Óbitos, infelizmente, 17 na região de Pombal. Ocupação de leitos, graças a Deus diminuiu, hein? Enfermaria, 37,5%. UTI, 40%. Vamos agora para a próxima cidade. Próxima cidade é Souza. 4.337 casos confirmados, 6 nas últimas 24 horas. 57 óbitos confirmados na região de Souza, infelizmente. Um óbito nas últimas 24 horas. 3.360 recuperados. 16 recuperados nas últimas 24 horas. Hospitalizados, 5 em enfermaria, 3 em UTI. Essa mensagem é importantíssima. Use máscara e mantenha o distanciamento social. Juntos vamos derrotar o vírus. Amém. Próxima cidade, vamos agora então para Cachoeira dos Índios. 309 confirmados, 11 suspeitos, 839 descartados, 299 recuperados. Infelizmente, 10 óbitos na região de Cachoeira dos Índios. Próxima cidade agora, Nossa Cajazeiras. Um abraço para todos os profissionais de saúde, os guerreiros que estão na linha de enfrentamento dessa doença. Parabéns a vocês. Em análise, 27, 78 monitorados, 3.310 confirmados. Desses, 3.191 recuperados, eu sou um deles, graças a Deus. 2 internos, 51 em isolamento domiciliar. Infelizmente, óbitos aumentando, 66 óbitos na região de Cajazeiras. Resultados de testes descartados por SWAB, 130. Por teste rápido,
12.192. Agora é o geral, hein? Atenção, vamos ver. Acredito. Atenção, Paraíba! 159.639 casos confirmados. 203 nas últimas 24 horas. Infelizmente, 3.552 famílias que choram nesse período de Natal. Lamentável, lamentável mesmo. 13 novos óbitos nas últimas 24 horas. Agora esse número que não pode diminuir, tem que aumentar cada vez mais. 123.430 recuperados. Muito bem, 13 recuperados nas últimas 24 horas na Paraíba. Ocupação de leitos na Paraíba, 58% UTI, 45% enfermaria. Grande João Pessoa, 55% UTI, 55% enfermaria. Campina Grande, 55% UTI, 22% enfermaria. Nosso sertão ainda está alto, 70% UTI, 62% enfermaria. Nós que fazemos aqui a TV Diário do Sertão, a produção do programa Balanço Diário, nos solidarizamos muito, muito mesmo com todas essas famílias, todos esses parentes dessas 3.552 vidas perdidas. Não são números, são pessoas. No Brasil, estamos caminhando aí para 188 mil vidas perdidas. Lamentável, triste, muita gente aí que infelizmente o ano passado estava com seus familiares, esse ano não vai estar mais no Natal. Muitas famílias tristes, chorando a perca dos seus entes queridos. Vamos ter mais empatia, vamos ter mais responsabilidade, vamos evitar aglomerações, vamos higienizar as mãos, vamos usar máscara, vamos ter paciência, vamos aguardar mais um pouco, segura um pouco essa viagem, nada de viajar esse final de ano, vamos esperar, as vacinas estão chegando, estamos aí pertinho, fevereiro, quem sabe, né? Talvez até antes, todos vacinados, aí sim. Aí você vai poder viajar, você vai poder abraçar as pessoas que você ama, você vai poder reencontrar a sua família com segurança. Então, vamos realmente fazer a coisa certa, ok? Aproveitando que estamos nesse quadro, vamos então emendar aí, é um momento bem propício. Nós temos um quadro aqui que é exatamente de valorização ao profissional de saúde. Os profissionais que estão na linha de frente, no enfrentamento com esse vírus terrível, maldito, que é a Covid-19. O nome do quadro é O Que Vivo Aqui Dentro. E hoje nós temos mais um depoimento muito importante de mais uma profissional da saúde. Prestem bem atenção no que ela fala. Prestem muita atenção no que ela fala nesse quadro, agora no Balanço Diário. Vamos lá.
Olá pessoal, eu me chamo Bárbara Priscila, sou enfermeira aqui do Hospital Universitário Júlio Bandeira e estive no cuidado, na linha de frente do cuidado ao paciente vítima de Covid-19 aqui, quando nós estávamos com a nossa UTI ativada. Gostaria de compartilhar com você que a experiência de trabalhar com um paciente vítima de Covid-19 foi para mim, está sendo para mim, na verdade, uma experiência totalmente inusitada. Dentro dos meus 8 anos de formação e atuação, eu nunca conheci um paciente tão instável e que por muitas vezes foge à literatura. É um paciente que apresenta novas urgências a cada momento e muitas vezes, infelizmente, vence todos os nossos esforços e evolui para o óbito. É uma situação realmente muito delicada, que pega o paciente muitas vezes de surpresa, pega muitas vezes o profissional também, porque não esperamos certas situações de gravidade. Então é uma doença realmente que ainda podemos falar que se conhece pouco dela. Então estou aqui para fazer um apelo para vocês: sigam as orientações que são colocadas, mantenham o isolamento. E quando pensarem em não fazer isso, pense além de você, pense que somos um ecossistema. O que eu faço reverbera em você, o que você faz reverbera em mim, não há como negar isso. Pense nas pessoas que você ama. Temos o caso da atriz Nissete, que passou por uma situação de isolamento durante 10 meses e ao receber um único parente que não sabia que estava contaminado, acabou contraindo a doença, padecendo e indo a óbito. Então, esse é o meu apelo. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração e que juntos nós possamos passar por essa situação que é tão delicada. Muito bem, então aí o apelo da Bárbara Priscila, ela que é enfermeira do HUJB, o Hospital Universitário Júlio Bandeira, aqui na cidade de Cajazeiras. Então, esse apelo aí, que não é só dela, é o apelo de todos os profissionais da saúde nesse momento crítico da pandemia, ok? Muito bem. Vamos então agora aqui no seu programa Balanço Diário. São precisamente 12 horas e 51 minutos. Hoje é terça-feira. Então vamos ver como está o clima-tempo na tua cidade, na tua região, o serviço de meteorologia agora no Balanço Diário. Vamos lá. O segundo dia do verão também será de tempo instável em parte do Nordeste. O céu fica bastante carregado e chove a qualquer hora com risco de temporais, especialmente no oeste da Bahia. O dia também será marcado por várias pancadas de chuva, mas que intercalam várias aberturas de sol, e a sensação será de tempo muito abafado no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Na região de Bom Jesus da Lapa, em Teresina e em todo o centro-norte maranhense, inclusive em São Luís, o dia ainda vai começar com sol e pode chover de forma isolada apenas entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos, a chuva ainda será passageira no extremo sul da Bahia e sobre as capitais João Pessoa, Natal e também no Recife. Nas demais áreas da região, inclusive na capital Salvador, o tempo continua firme sem chuva. A mínima prevista em Maceió é de 23, máxima de 30 graus, e em São Luís, mínima de 25, máxima de 32 graus. Muito bem, aí está então o Clima-Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. Eu quero agradecer aqui a audiência, muita gente assistindo o programa, a Francisca Rego, boa tarde, a Hélida Pereira, Maria Cícera, meu amigo Orlando Avelino, aí em Souza, isso, Nairton da Silva, boa tarde, o querido amigo Afonso, muito obrigado pela audiência, o Afonso que pede ajuda, ele diz aqui que foi humilhado e agredido com palavras homofóbicas por um cidadão,
funcionário da Prefeitura de Cajazeiras, pelo Facebook. Eu não sei como é que nos dias de hoje ainda temos isso. É racismo, é homofobia, essa falta de empatia que é geral, é com o vírus, é com as pessoas. Então, lamentável a atitude do cidadão que no Facebook agrediu e humilhou o nosso querido amigo Afonso. Fica aí esse repúdio aí a você, ok? Maria Matias, muito obrigado. Olha, gente, já vai estar comigo aqui a Sâmia Duarte, ela que é mãe de autista, e nós vamos falar aqui sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Imperdível, ela já está aqui na TV, já está conosco e já vai estar comigo aqui no estúdio. Então, não ouse sair, vai tomar aquela aguinha, aquele suquinho gostoso, né? Na hora desse almoço delicioso que a mamãe prepara todos os dias. Muito bem, horário sagrado da família, hein? Horário do almoço. Vai no banheiro, volta rápido. Já eu volto, hein? Balanço Diário vai para o intervalo e eu já vou voltar com Sâmia Duarte. Voltamos já. Preparação, a organização, o desafio lançado, as propostas, o debate das ideias e o cara a cara ao vivo, tensão e emoção, jornalismo e credibilidade na tela, na palma da mão, nas ondas do rádio, o confronto direto, a cobertura imparcial, tecnologia de última geração. A TV Diário do Sertão reuniu candidatos a prefeito de 14 municípios num debate inédito. Uma programação inteira a serviço da democracia. Um time de profissionais com uma missão: a informação no nível máximo de qualidade no maior projeto jornalístico das eleições 2020 no interior da Paraíba. A melhor cobertura, a maior audiência. Sistema Diário do Sertão. Sempre na frente. Funcionou. Eu liguei agora de novo, mas ele fica como se fosse a bateria descarregada. E fica assim. Digo. Aí depois, digo. Aí pega. Ou ele dá tchum pra pegar, entendeu? Agora esse digo. Aí você tem que me explicar direitinho, porque ele não faz isso não. Ou ele faz tac, e não pega, ou ele faz tchum, entendeu? Se ele fazer tchum, a bateria tá descarregando de noite pra de manhã. Mas durante o dia tá normal. O que eu resolvi nele foi mais o barulho que tava tchá, entendeu? Agora ele dá tchum, sem barulho. Vou levar lá em Sandro Baterias, coxinha. Sabe onde fica? Em Cajazeiras. Uma fica na rua Venâncio Neiva 37, telefone 3531-2538. A outra na Padre José Tomás 424, fone 3531-4175. E em João Pessoa, coxinha? Quintino Bocaiúva 468, telefone 3222-3351. Sandro Baterias, ligou, pegou. Uma instituição de ensino superior que tem compromisso com o presente e futuro do estudante. 18 anos assegurando uma educação promissora. Destaque na região. Conectando pessoas com suas escolhas através da educação. Vestibular 2021.1. Inscrições abertas. www.fsm.edu.br. Provas 6 de dezembro.
Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas, entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa da hora do almoço. São precisamente 13 horas. Agradecer a todos pela audiência maciça, sempre aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Olha, gente, eu já estou aqui com eles, tá? Exatamente. São duas pessoas aqui que vão tratar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tá? E aí, uma delas é a ativista Sâmia Duarte. Sâmia, em primeiro lugar, agradecer a você pela participação, né? Você que é mãe, tem um filho também autista e tem toda a autoridade para falar sobre o assunto. Em primeiro lugar, o seu boa tarde, as suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Fico honrada aqui com o seu convite para estar aqui tratando desse tema tão relevante, né? Do cenário que estamos, da obrigatoriedade do uso de máscara e como que isso tange para a questão dos autistas, né? Como que é tudo isso para essas crianças, não só as crianças, né? Todas as pessoas do espectro. Eu que me sinto honrada a retornar para o Alto Sertão e ser recebida dessa forma. Agradeço demais o convite. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Bom, quem está conosco também é o Igor Rodrigues. O Igor, ele é psicólogo e também atua nessa área aí do autismo, né? E nós vamos falar aqui um pouco também sobre a questão da empatia. Igor, muito obrigado pela presença. O seu boa tarde para todos os nossos telespectadores. Boa tarde. Eu também fico feliz por estar participando aqui hoje. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês e espero contribuir bastante nessas discussões. Muito bem. Bom, você que está assistindo o programa, você já sabe, né? Você não apenas pode, como deve participar, ok? Esse número que vai aparecer agora aí no teu vídeo é o nosso WhatsApp. Você vai interagir comigo aqui em tempo real. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo a Sâmia e ao Igor. Então participe, como eu digo sempre, o Balanço Diário é um programa feito para você e com você, ok? Sâmia, então vamos começar logo falando exatamente sobre o que é o autismo, né? Como é que você pode, para que as pessoas entendam, né? Como é que a gente pode definir as pessoas que têm, tá certo, esse espectro, né? O que vem a ser, então, autismo? Bem, resumindo de forma bem objetiva e falando de maneira clara, para que as pessoas entendam, o autismo é vamos dizer que ele prejudica, né, 3 importantes áreas. É uma síndrome que prejudica 3 importantes áreas: a comunicação, a interação social e o comportamento. Essas importantes áreas do desenvolvimento, elas são de alguma forma comprometidas, né? Então, apresentou algum tipo de
atraso no desenvolvimento dessas áreas já é um sinal de alerta. Porque, de acordo com o DSM-5, o TEA é um transtorno, né, do espectro que afeta uma dessas 3 áreas, ou todas elas. Então, o autismo ele também se divide em 3 níveis: o leve, o moderado e o severo. Então, como que vai ser feito essa classificação? É de acordo com o comprometimento em cada área. Então, resumidamente, o autismo é essa síndrome, né, que é caracterizada por atrasos ou prejuízos nessas 3 importantes áreas. Muito bem. Interessante que, assim, a gente observa que existem pessoas que têm esse espectro do autismo, mas a gente observa também que são pessoas que têm até uma certa elevação na inteligência, né? Por incrível que pareça, nós temos até uma série aí na televisão, eu não estou lembrado do nome agora, não sei se Bom Doutor. O Bom Doutor, né? Muito bem, é Good Doctor, não é isso? Good Doctor, muito bem. E lá mostra exatamente o ator que ele é autista, mas ele tem uma inteligência fora do comum. Então, é bem peculiar isso também dentro do autismo, correto? Isso, Fernando. No caso, o autismo no DSM-4, que era o manual diagnóstico passado, ele trazia síndrome de Asperger, que é, no caso, esses autistas de alta habilidades, eles podem apresentar alta habilidades, falar de forma formal, correta. Então, eles têm um QI ou uma aptidão elevada em determinada área. E, infelizmente, a maioria das pessoas acometidas pelo TEA tem comorbidades. E uma delas é a deficiência intelectual. No caso do meu filho, que está no espectro, ele é no nível severo, e ele tem essa comorbidade, que é a deficiência intelectual conjunta, né? Junto com o autismo, além do autismo, ele traz esse comprometimento. Então, realmente, de fato, tem esses autistas considerados mais leves, que têm altas habilidades. Muito bem. Então, agora, falando aqui com Sâmia Duarte, mãe, que tem um filho, né, autista, eu lhe pergunto o seguinte, Sâmia, e serve também essa pergunta para todas as mamães que estão assistindo o programa agora, né, os papais, as mamães que têm os seus filhos autistas, né, e que eu mais uma vez convoco que participe do programa. Manda a tua pergunta, o teu comentário, fala da tua experiência, aproveita o espaço, né? Então eu lhe pergunto o seguinte, como está sendo enfrentar esse isolamento social e como foi enfrentar esse isolamento no início da pandemia? Nossa, eu vou trazer aqui um exemplo do meu próprio filho, como é muito rotineiro a gente saber que a mudança de rotina para um autista já é algo que impacta muito nessa questão de crise, desencadear a crise. O meu filho, ele entrou numa crise terrível, porque logo no início da pandemia a gente se isolou total, eu não saía de casa para nada. E aí eu estava sozinha com ele em casa, em outro estado, no Espírito Santo, sem nenhum familiar por perto, e foi terrível. Ele entrou em crise mesmo, voltou a me agredir, depois de quase 8 anos, sem estar mais cometendo, né, nem se lesionando e nem me lesionando. Ele voltou a se autolesionar, a me lesionar. Então foi horrível, porque foi uma mudança muito brusca na rotina. Ele parou total de fazer as terapias, e foi terrível, mas graças a Deus, né, nós conseguimos a ajuda de uma equipe do pessoal lá da faculdade, me ajudou, e uma profissional foi até minha casa para tentar regular, e teve uma mudança da medicação também, teve que ser aumentada a dosagem da medicação. O Igor Rodrigues, que é psicólogo, o senhor também pode aproveitar, querendo participar, aproveitar a fala da Sâmia, viu? Pode entrar aí na discussão, tá bom? Tá certo? Muito bem, Sâmia. Então, quer dizer que foi dessa forma e está sendo assim hoje também? Bem, hoje, agora nós não estamos mais no isolamento, né? Nós estamos na questão do distanciamento.
Algumas das terapias já se retomaram, né, os atendimentos na maioria dos órgãos, tanto públicos quanto privados, e aí a gente precisa sair com essas crianças para a rua para poder fazer em busca das terapias. Aí o que ocorre? Eles, por terem uma sensibilidade maior, eles não usam a máscara. O meu filho, se colocar em um segundo, ele tira e tora no dente. E aí é uma complicação. Sair com eles, todo momento põe a mão na boca. Enfim, é uma complicação muito grande. Porém, eu percebi que esse fato de voltar de maneira, mesmo que restrita e limitada, à rotina, ajudou muito a ele sair do momento de crise. Eu comecei a levá-lo à praia, comecei a procurar lugares mais isolados para levá-lo à praia, e isso ajudou demais a ele sair desse momento de crise. Quer falar alguma coisa? Posso falar? Pronto, importante essa questão que Samia trouxe agora, que é o interesse, né, da criança que tem autismo, ou enfim, da pessoa com autismo. No caso do filho de Samia, o que funcionou com ele foi essa questão de levar à praia. E eu acredito que seja uma experiência de Samia também, né, com relação aos olhares das pessoas, né, que estão vendo de fora. Que, no caso, observavam de fora e começavam a pensar, por que essa criança não está de máscara? Porque eles estão aqui como se não tivesse acontecido a pandemia. É justamente isso que eu quero trazer para vocês com relação à empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e entender esse sentimento do outro da forma como ele sente, da forma como ele pensa. E ter a capacidade também de sair dessa situação sem absorver o que o outro sente. Então, no caso do filho de Samia, né, ela trouxe a questão da obrigatoriedade do uso da máscara, e é justamente isso que tem, no caso da pessoa com autismo, para quem está de fora, buscar compreender o motivo do não uso da máscara, nesse caso, e também, antes de atacar a pessoa, porque isso aconteceu bastante, né, nesse momento de pandemia, muitas pessoas expressaram várias falas de preconceito, de julgamento, quando viam pessoas sem máscara na rua, mas, na verdade, a gente não sabe nem sempre o motivo do outro estar sem usar máscara, né? No caso do filho de Samia, era por essa condição do autismo, né? Muito bem. Quer falar? Então, Fernando, uma coisa que ele falou e me lembrou. No início, o Arthur não permitia que eu usasse a máscara. Ele não aceitava nem que eu usasse. Ele, imediatamente, quando eu colocava, ele retirava de mim, ele não aceitava. Então, foi todo um processo. Eu comecei a usar em casa algumas horinhas, explicando para ele, para que ele aceitasse que eu usasse, para só então eu conseguir sair na rua com ele. Porque eu e ele sem máscara, aí já seria chamaria muito mais atenção, as pessoas iriam... Então, foi todo um processo para adaptar ele, primeiro ele usar que eu aceitasse. Aí tentei usar de todas as formas, usar máscara de bichinho. Para alguns autistas funciona. Eu tenho algumas colegas que compraram máscara com bichinho, com desenho, máscaras infantis, até mesmo aquela que é totalmente transparente. E algumas crianças aceitaram. No caso do Arthur e de alguns outros autistas, eles têm uma irritabilidade muito grande, uma sensibilidade muito grande e não permitem usar, não aceitam. É até mais perigoso, porque ele fica todo momento tirando, pegando na máscara. Então, é interessante o Igor ter falado isso. Quando a gente sai na rua, por exemplo, eu tive uma experiência aqui no centro de Cajazeiras, eu tive que trazê-lo, ele tinha uma consulta para pegar as receitas, e aí eu tive que descer no centro para comprar a medicação, eu estava sozinha com ele, então eu tive que descer com ele. E ele sem camisa, porque ele muito calor, está muito quente aqui, e sem máscara, e a gente andando na rua e todo mundo olhando, porque ele está enorme, quase do meu tamanho. E os olhares, o julgamento, até uma senhora chegou a comentar, nossa, por que você deixa seu filho sem máscara? Então, isso é muito importante que o Igor traz. Antes de julgar, de condenar, buscar saber, porque para nós, familiares, é muito cansativo ter que dar dano, satisfação. Olha, o que a lei prevê é que, realmente, de fato, se for exigido, a gente tem que mostrar o porquê que ele está, né? Veja bem, eu ia exatamente agora entrar nessa pergunta, antes de fazer a pergunta, até fazer esse comentário. É uma situação muito delicada, realmente, para os pais, né? Porque o filho não aceita e ele é autista, né? Ele tem o autismo, né? E vocês, pais, o filho não aceitar que vocês usem a máscara, o risco para vocês também de pegar esse vírus, né?
Porque o pai sabe a importância do uso da máscara e, obviamente, não usando pelo filho, além de ter o risco de ser infectado, também infectar o próprio filho. É uma situação complicada, viu? Mas vamos ver então o que diz a lei, né? Olha, essa lei da obrigatoriedade do uso da máscara, você acha que ela pensou em toda a população quando foi elaborada, né? Quando foi criada? Então, a priori, a Lei 13.979/2020, ela não teve esses recortes, né? Ela foi dito, né, que teria que usar máscara, salvo crianças menores, né, de 3 anos de idade, porque isso poderia causar sufocamento, né, nas crianças. Teria tudo. E agora ela teve uma alteração, que agora ela 14.019, ela foi alterada, essa 13.000, que tem esse recorte. A pessoa no espectro do autismo, não só criança, gente, pessoa do espectro do autismo que apresenta algum tipo de sensibilidade ou resistência a usar a máscara, ela está isento, né, do uso da máscara. Ou pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, que não entenda, não compreenda, né, o porquê disso, que fica difícil. E quando você falou, Fernando, sobre nós, eu não saí na rua enquanto eu não adaptei ele a me aceitar usar máscara, aceitar que eu usasse. Foi todo um processo, acho que foi uns 10 a 15 dias, colocando e ele tirava e eu explicando, com muita insistência e paciência. Acima de tudo, a gente tem que saber que é todo um processo. Para nós que temos o esclarecimento, né, a gente tem as faculdades mentais intactas e muita gente ainda não entende a importância do uso, né, da máscara. Imagina para eles que não têm essa compreensão como a gente. Então, é muito importante a gente fazer esse recorte e saber que cada caso é um caso específico. Você está ali se expondo a um vírus letal, né, que não é brincadeira. Você está também, no caso da gente, é até jovem, se considera que não é tão arriscado para nós, mas a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem avós. Então, assim, se proteger mesmo. E eu não saí na rua enquanto eu não adaptei ele, até adaptar que eu usasse. E todo cuidado possível, ando com gel, com álcool gel, ele tocou em alguma coisa, eu imediatamente, é automático, higienizo as mãos dele, porque ele vai levar essa mão na boca, no nariz, nos olhos. Eu acho que aí tem que haver realmente um cuidado redobrado dos pais, né? Você que está passando por essa experiência, Sâmia, e até o próprio psicólogo que está aqui, o que é que vocês podem passar assim? Qual seria o caminho, qual seria o conselho que você passa para o papai, a mamãe que está assistindo o programa e que está com esse problema em casa, né? Como é que ele pode, assim, qual seria a estratégia de resolver isso, já que você mesma colocou aqui que tem muitos autistas, né, que não aceitam mesmo o uso da máscara. Qual seria o caminho? Bem, o primeiro conselho que eu dou é também, a gente não pode cobrar a empatia do próximo se a gente não for também. O outro, ele não sabe, a deficiência, o autismo, ele não é visível, assim, não é uma deficiência física. Então, aquela pessoa, ela não sabe que ele não está usando a máscara porque ele é autista. Então, primeiro que tudo, é ter essa empatia, você também. Mesmo que você tem que ter calma, tranquilidade, para saber lidar com essa situação. E já que é sua criança e você está sendo obrigado a ser exposto a esse vírus, você precisou sair de casa, então você tem que ter o cuidado, como o Fernando disse, triplicado, porque realmente, de fato, eles ficam a todo momento pegando em tudo, colocando a mão nos olhos, na boca. E ter essa preocupação em também não ficar tão chateado quando uma pessoa te abordar, como a lei mesmo prevê. Por exemplo, eu for entrar num local público com muita gente e eu entrar com ele sem comunicar a ninguém, entendeu? Só entrar e pronto. Eu tenho que comunicar que ele está no espectro. Por que ele não está usando máscara? Se eu não for abordada. Que o certo, o correto era ter lá, né, a placa tal, que a criança, que pessoas autistas, deficientes, e a própria pessoa do banco, um exemplo, deduzir que se ele não está usando, se aproximar e perguntar. Se caso eles exijam, a gente tem que mostrar um laudo, de comprovar que ele de fato está no espectro, porque pode surgir
outros questionamentos de outras pessoas que dizem, mas por que ele está e o meu não está? Então não vou usar. Ou se não, se sentir incomodado por ele não estar e questionar. Olha, a criança não está com máscara e pode passar para mim e tal, entendeu? Então a gente tem que ter essa preocupação também de sermos empáticos com o outro que não sabe da nossa situação. É isso, Igor? Isso. E também outra questão que é importante trazer é como uma forma de... Samia falou que no caso do filho dela ele tem essa questão da sensibilidade bem aflorada, né, Samia? Mas vale salientar que nem todo caso vai ter essa sensibilidade tão aflorada, né? Mas no caso do filho de Samia existe essa questão da sensibilidade, mas vamos imaginar que um grau mais leve, né? De uma pessoa que esteja no espectro, mas que esteja num grau mais leve. Então existem formas de a gente estar buscando um manejo para estar auxiliando essa pessoa a estar utilizando a máscara, né? Nem sempre vai ser possível, mas existem alguns casos que sim. E como poderia ser feito isso, né? Então a gente poderia pensar em usar da ludicidade mesmo para estar pensando nessa máscara. Por exemplo, utilizar uma estampa que a criança goste, né? Seria uma estratégia, na verdade, né? Não é uma coisa que é regra, que se aplica a toda criança, porque cada pessoa vivencia essa sensibilidade de uma forma diferente, né? Singular, cada sujeito. Então, é uma estratégia, né? Que pode estar sendo utilizada. Isso, como eu citei no início, eu tentei várias formas. Colocar a máscara de bichinho, de personagens que ele gosta, a máscara transparente. Então, eu tentei várias maneiras e não deu certo com a Arthur, mas já outros colegas conseguiram. Então, é como o Igor disse, não é porque também a pessoa diz, mas ele é autista, eu não vou tentar, entendeu? É primeiro tentar proteger ele e o próximo. Se não conseguir e for obrigado a sair de casa, tiver realmente que sair se for realmente de fato necessário, então aí você tem que ter o cuidado redobrado mesmo, para que ele não se contamine e não contamine você, ou que se ele esteja contaminado, não contaminar ninguém, né? Ô Sâmia, quais foram os maiores desafios para o distanciamento social que você encontrou, né, nessa convivência com seu filho e que com certeza passa também essa experiência para quem está assistindo o programa? Eu acho, Fernando, que não só para mim, como para todas as mães, não só mães de crianças com deficiência, foi muito difícil para todo mundo, né, gente? Ficar em casa total, trabalhar de casa, perder o contato com esse outro, perder isso de ir para a faculdade. Eu estava no finalzinho do período da faculdade, na reta final, e perder o contato com os colegas, ter que conciliar as atividades domésticas, diárias de casa, os cuidados com meu filho, ele 24 horas em casa. E principalmente falando como mãe de uma criança do espectro, foi muito difícil ele ficar sem nenhum tipo de acompanhamento, né, de terapia, porque a terapia ela ajuda muito. O autismo, infelizmente, até os dias atuais, não existe uma cura, mas o tratamento ele é fundamental para a qualidade de vida desse indivíduo. Então, ele ficar sem nenhum tipo de tratamento, de terapia, eu acho que para todas, eu posso falar em nome de todas as mães, foi o momento mais difícil da gente, porque, nossa, lidar com essas questões, e foram tudo aflorados, teve uma ruptura muito grave da questão da rotina, então eles ficaram em crise, foi assim uma coisa terrível lidar com isso. Teve que ter um dispêndio muito grande, uma paciência, e graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito boa, profissionais de excelência foram até minha casa, levaram voluntários, que mesmo com o perigo de se contaminar, mas foram a peça-chave para tirar meu filho daquele momento de crise. Quer falar? Pronto, pensando agora no que você estava falando, né, com relação também à pandemia, ao que esse contexto trouxe de mudança, né? A gente sabe que de início foram disponibilizadas várias informações, né, sobre a pandemia, sobre a doença em si, sobre como ocorria a transmissão, e além disso também aconteceram a divulgação de informações falsas também sobre essa doença, né? Por ser um contexto totalmente diferente que a gente está vivenciando agora, né? Uma situação nova que a gente está experienciando, muita gente ficou sem saber o que estava acontecendo, né? Gerou muita incerteza, muita ansiedade, e tudo isso provocou mudança também na forma como a gente se comportou. Então, o que pode ter provocado também essa mudança são também essas informações falsas, né? Que gerou também uma preocupação excessiva. Como, por exemplo, circulou um vídeo na internet durante
algumas semanas com relação à forma de transmissão da doença, né? E a forma que foi exposto isso também trazia um agravo assim, com relação a essa contaminação. Então, muitas pessoas pensaram que era de uma forma, mas era de outra. Isso também gerou uma certa ansiedade também para quem estava vendo esses vídeos, né? Então, o que eu quero trazer é com relação a isso também, de procurar fontes confiáveis para estar pesquisando sobre as informações da doença, com relação também às formas de contágio também, e de como se proteger também, né? Porque tiveram até algumas pessoas também que estavam divulgando que o uso de máscaras feitas de crochê, a gente sabe que não protege, né? Então, eu quero trazer isso também como uma forma de sensibilizar também, procurar realmente as fontes mais confiáveis para estar precisando dessas informações. Muito bem. Estou conversando com Sâmia Duarte, ativista na luta com relação ao transtorno do espectro do autismo, e também com o psicólogo Igor Rodrigues. Você que está assistindo o programa deve participar. Esse número que vai aparecer agora no seu vídeo é o nosso WhatsApp. Você fala agora em tempo real comigo, pode mandar a tua pergunta, pode mandar o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo a Sâmia e ao Igor. Sâmia, sobre a necessidade de ter que ir às ruas, né, com a criança, sem usar a máscara, tá certo? Como é que você passa essa experiência para quem está assistindo o programa, né? Como já falei, muitas mães assistindo, que tem esse problema em casa. Quer dizer, não vou dizer problema, né? Porque é um filho que tem autismo. Eu me refiro ao problema, ao fato de sair com ele sem a máscara, porque ele não quer usar, ele não aceita usar a máscara. O filho não é o problema. O problema, eu estou me referindo à situação, né? Como é que é isso? Como é que você conseguiu e consegue conduzir essa situação de sair com ele sem máscara e passando, às vezes, por situações até constrangedoras, né? Como o próprio psicólogo falou. Então, Fernanda, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar em mim é saber que vai ser difícil, que vai ser cansativo, que não vai ser fácil poder levar essa criança, né, em segurança, tentar colocar o máximo de cuidados possível para que ele não se contamine. Então, é um estresse, sim, é muito cansativo. Então, sair só quando for extremamente necessário. No caso do Arthur, que eu tive que sair para o lazer dele, porque ele estava num momento de crise muito crítico, então eu estava indo para a praia. Então, o que eu procurei? Praias desertas, locais onde não tivesse muita gente, locais que eu sabia que não ia ter aglomeração, eu procurava o mais deserto possível. Eu buscava levar tudo de casa, não comprava nada, tudo que eu comprava no mercado eu higienizava em casa, levava as comidas, tudo higienizada, tudo de casa, para que a gente não tivesse que ir comprar nada em ambientes que tivesse gente, pessoas e correr mais riscos ainda. Então, primeiro que tudo, só sair com eles quando for extremamente necessário. Se o seu filho for como o meu, tiver num momento que o meu estava em crise por estar em casa, sempre trancado, fora de total das rotinas dele, buscar sair, fazer um lazer com ele em locais que não tenha aglomerações, que não tenha muita gente, procurar o local mais deserto possível, levar ele para um banho de piscina, na casa de uma colega que não tem muitas pessoas, procurar um entretenimento para essa criança, que ele precisa também descarregar toda essa energia, precisa fazer algo que vá aliviar essa tensão e esse momento de crise. Muito bem. O psicólogo quer falar alguma coisa a respeito da fala dela? Não, na verdade, só reforçar mesmo essa questão que a Sâmia trouxe, né, com relação a buscar algo que seja específico para a criança, né, ou para a pessoa com autismo, independente da faixa etária, se é adulto, adolescente ou criança, né. No caso da criança, né, primordialmente tem que ter o auxílio dos pais, né, no caso do filho de Sâmia, né, que tem um grau mais severo. Então, sempre estar buscando alternativas que possam estar auxiliando essa criança a estar realmente lidando com essa energia que eles têm, né, que não, na verdade toda criança tem uma energia para brincar, para, enfim, explorar o ambiente. E no caso da criança com autismo, tem a questão também da sensibilidade, né, que é algo que agrava também.
E também, Fernando, a maioria dos autistas tem TDAH, que é déficit de atenção com imperatividade, são muito imperativos. Então, você tem que procurar alternativas para que ele possa, em casa ou no ambiente que ele está, buscar, é como se fosse uma válvula de escape, como para nós mesmos. A gente não escuta uma música, busca fazer algum tipo de atividade que vai aliviar essa tensão de ter que ficar em casa, ter que ficar afastado dos amigos, dos ambientes que a gente costumava frequentar, né? Essa questão aí, inclusive, também tem muito a ver com a própria responsabilidade do pai e da mãe, né? Exatamente em ter, como falei, um cuidado redobrado, até no próprio filho que não usa máscara, não aceita usar máscara, e as saídas também passam a ser um grande risco de que ele seja infectado pelo vírus, né? Exatamente por não estar usando a máscara. Ô Sâmia, eu queria conversar com você, até para que o nosso telespectador entenda, né? Você diz, o meu filho, ele é o caso severo, né? Nessa questão dos autistas, existe o moderado, existe o severo, o leve, não é isso? Eu cheguei até a ver uma reportagem uma vez, de uma mãe que, por incrível que pareça, o filho dela era num grau elevadíssimo nessa questão de severo, que ele precisava ser acorrentado dentro de casa, né? Uma coisa assim absurda mesmo, porque precisava ficar preso ali para não partir para cima da própria mãe, né? Como é que você pode explicar para quem está assistindo exatamente essa questão do leve, do moderado e o seu caso que é o severo? Bem, Fernando, o severo não é só pelo fato dele ter agressividade. Quando ele é classificado como severo, ele tem outras comorbidades que afetam o desenvolvimento dele. Em uma das 3 áreas ou em todas as 3. No caso do Arthur, ele tem comprometimento nas 3 importantes áreas: comunicação, interação social e comportamento. E ele tem outras comorbidades, como TDAH e agressividade. Ele, infelizmente, quando ele se desestabiliza, ele entra em crise, porque existe a birra que toda criança tem, quando ele é contrariado, e existe a crise. Quando essa criança ela está em crise, ele fica totalmente descontrolado. Eu tenho algumas cicatrizes aqui nas mãos, inclusive uma recente, que é de repente, ele entra em crise. Por exemplo, o Arthur, ele está assistindo aqui o celular. Descarregou o celular, ele está rindo, dando risada, descarregou, ele começa a quebrar tudo, querer bater, puxar o cabelo. Então, aí tento uma técnica, por exemplo. O Arthur, ele era muito agressivo quando ele era criança, menorzinho, né? Quando ele era criança, não, quando ele tinha uns 3 anos. Ele era muito agressivo, ele se autolesionava, ele batia a cabeça na parede. E o que acontece? Eu aprendi uma técnica de contenção, porque eu tinha que evitar que ele se machucasse ou que ele me machucasse. Então, agora, quando ele está com raiva, quando ele entra em crise, ele me machuca, ele belisca, ele quer morder, ele quer derrubar as coisas. E ele é classificado como severo não só por conta da agressividade, por conta que ele tem comprometimentos cognitivos e comprometimentos e comorbidades nessas 3 importantes áreas. A questão do moderado, são crianças que têm comprometimento, mas eles conseguem ser funcionais. Ele tem um desenvolvimento, ele consegue, até determinado nível, conseguir aprender e se desenvolver, traz um comprometimento, mas não é um comprometimento tão severo. Entendeu? E o leve é como eu já expliquei. Ele, às vezes, ele pode ter comprometimento só na questão da interação, como a gente tem o caso do Messi, né? Que é o jogador Messi. Ele está no espectro do autismo, né? Ele é Asperger. Então, ele tem um comprometimento mais na interação social. Até no início, especulava-se que ele era muito antipático, não gostava de se relacionar. Então, assim, é bem relativo. Essa questão dos níveis e graus independe da avaliação, né, conjunta da equipe multidisciplinar, que vai, realmente, de fato, o neuro ou um psiquiatra infantil que vai estar classificando ele em leve, moderado ou severo. Muito bem. Olha, nós temos um quadro aqui no programa fantástico, com uma mulher extraordinária, que é exatamente a minha querida Anísia Gonçalves.
E a Anísia, todos os dias, nesse horário de almoço, horário que a família está reunida, horário sagrado, ela sempre traz uma reflexão importante para você e toda a sua família. O quadro é 1 Minuto com Anísia Gonçalves. Vamos ver o que ela preparou para hoje. Olá, olá, olá! Vamos pensar hoje nas atitudes, nas nossas atitudes que limitam a nossa evolução, o nosso crescimento. Sim, sim, tem algumas atitudes que nós temos que nos limitam a nossa mente. E quais são essas atitudes, Anísia? Não estar aberta a mudanças. Então, se nós não estamos abertos a mudanças, automaticamente já estamos limitando a nossa mente. Então, expanda a sua mente, esteja aberto para mudança. Mudança é bom. No início é meio difícil, é meio complicado, mas mudança é muito positiva. Não ter metas claras, não precisa ter muitas metas, mas tenha metas claras, definidas, 1, 2, e ponha num lugar onde você possa ver, e aí ali você vai traçar um cronograma, vai traçar um plano específico, um plano de ação. Se importar com a opinião alheia. Muitas vezes você deixa de agir, de ter uma atitude que vai ser favorável a você, porque você está preocupado com o que os outros vão dizer. Os outros não pagam tuas contas, menino, menina. Então deixa de se preocupar. Se não agir, se você não agir, essa é a maior falha. Então não adianta só pensar, ter ideias mirabolantes. Precisa agir. Procrastinar, adiar, deixar para depois suas ações. Isso não pode acontecer. E uma coisa também muito importante, reclamar de tudo. Não. Para de reclamar. Ao invés de reclamar, comece a agir. A hora é aqui e agora. Muito bem, Anísia Gonçalves com esse quadro fantástico de todos os dias aqui no programa Balanço Diário, no horário de almoço, né? Eu estou aqui com a Sâmia Duarte, ativista, nessa batalha aí exatamente de mais atenção, mais valorização para as pessoas autistas, né? E também com o psicólogo Igor Rodrigues. Rodrigo, né? Igor Rodrigues, muito bem. Sâmia, quais são as dicas assim para identificar, né, uma pessoa com o transtorno do espectro do autismo? Bem, Fernanda, a principal dica que eu falo que se deve mais observar é qualquer atraso nessas 3 áreas: comunicação, interação social, ou um comportamento totalmente disfuncional, um comportamento totalmente atípico, é um sinalzinho de alerta. É buscar ajuda, se essa criança está demorando demais para falar, se essa criança está apresentando algum comportamento, como por exemplo o flap, ou a criança ela tem a mania de enfileirar objetos, ou ela anda na ponta dos pés, ela apresenta algum tipo de comportamento que é atípico, ou mesmo, até mesmo essa criança, ela é muito quieta. Então, são muitas e inúmeras características que podem levar a esse diagnóstico. Então, você tem que observar e ver tudo aquilo que foge muito, que está atrasando muito o desenvolvimento, ou que é muito diferente demais do comportamento esperado para uma criança naquela faixa etária, como, por exemplo, tem o Piaget, que eu gosto muito, as fases de desenvolvimento do Piaget, ele traz muito isso. A criança de 0 a 6 meses, o que se espera de uma criança nessa faixa etária? Que ela já olhe para a mãe, que ela já reconheça os seus pares, né, com relação aos seus familiares, que ela segure o pescocinho, que ela já interaja de alguma forma. Então, assim, tem as fases. Então, até mesmo no próprio cartãozinho de saúde, de vacina do Ministério da Saúde, vem dizendo, de 0 a 6 meses, o bebê deve fazer isso, aquilo. Então, você observar e tentar não comparar, porque cada criança tem um desenvolvimento específico. Não é porque, meu bebê, calma, não é assim. Você vai observar e vai vendo se no decorrer do desenvolvimento ela vai estar apresentando algo que venha a ser um atraso nesse desenvolvimento.
Com a primeira vez que eu levei o Arthur no neuro, ele já chamou a atenção e deixou bem claro. Eu disse, ó, Sâmia, o Arthur está com atraso no desenvolvimento. Então, todo atraso no desenvolvimento, para mim, é um sinal de alerta. Infelizmente, hoje, o autismo, o TEA, né, está sendo um dos transtornos mais recorrentes em crianças. Está incrível a quantidade de autistas que está aparecendo. Então, assim, o que se especula? Que a forma de diagnóstico se aumentou, a facilidade, né, o acesso à informação é bem maior. Mas eu creio, Fernando, que em 2012 o meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 10 meses. Eu saí procurando outro autista em outras faixas etárias para que eu pudesse ver como que era, porque eu nunca tinha escutado falar a palavra autismo até 2012, quando o médico, o neuro, falou, olha, mãezinha, o seu filho está apresentando comportamentos do autismo. E eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu fiquei apavorada, eu não sabia. Então, eu quis estudar, eu quis procurar, eu queria ver outra criança autista. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que hoje, quando a gente começa a falar de autista, imediatamente uma pessoa fala, eu tenho um sobrinho, é o filho do meu vizinho. Então, assim, o porquê disso? A ciência ainda não se sabe, né? O que estima-se, a OMS estima-se, que até 2025, olha aí, é a última estimativa, é para cada 2 crianças, uma será autista. Então, é assustador. É assustador. Quando foi em 2012, era para cada 1.000 e poucas crianças, um era autista. Agora já está para cada 45, uma. Então, assim, estima-se que no Brasil, né, tem mais de 2 milhões de pessoas acometidas pelo TEA, né? Então, assim, e é só a tendência a aumentar. Tanto pode ser pelo acesso, né, à informação, mas eu acredito que é muito mais além do que isso. A gente mudou muito os hábitos alimentares, a gente mudou muito a forma, né, como a gente está se alimentando nas gestantes. Então, não sabe muito. A ciência, né, traz esse fator genético muito forte, mas é tudo muito... Está sendo tudo muito ainda estudado. Existe uma comprovação científica que é uma questão. Tem o fator genético? Tem, isso é fato. Aí já teve estudos que falaram que era das vacinas. Já teve até a teoria, Fernando, que era por culpa da mãe. A teoria da mãe geladeira, que é uma das teorias que mais me irrita e me deixa assim, como é que puderam pensar que a criança não estava se desenvolvendo, né? Não estava tendo desenvolvimento por causa que a mãe era a mãe geladeira, era a mãe que não incentivava o filho. Então, enfim, para você ver como ao longo dos anos e das décadas, é muito recente no Brasil, sendo reconhecido como deficiência, né? Vale ressaltar isso, somente a partir de 2012, com a Lei Berenice Piano, que ele veio ser reconhecido e realmente, de fato, incluído em todos os direitos de políticas públicas e assistências como deficiência, somente agora, em 2012. Então, é muito recente. Sabe-se muito pouco. Primeira vez que se falou-se em autismo leucane foi na década de 40, que trouxe realmente, de fato, um estudo. Então, assim, é muito novo, sabe-se muito pouco. É por isso do quebra-cabeça, né, que é expresso na fita. É realmente, de fato, um quebra-cabeça. E pelo fato, como eu acabei de relatar anteriormente, cada autista tem umas características específicas. Tem autista que fala na fase certa, então você não pode dizer, se a criança não fala é autista. Não, é um conjunto, é uma síndrome de sintomas e sinais que levam a esse diagnóstico. Não existe um exame clínico que você vai levar seu filho no laboratório e vai dizer, ele é autista. O laudo, o relatório, né, o laudo da criança, para dizer ou se ou não, se ele está ou não no espectro, é feito multiprofissionais, é multidisciplinar, vários profissionais que vão estar em conjunto avaliando essa criança, essa pessoa, para diagnosticá-lo. Quer dizer que aquele famoso, conhecido teste do pezinho também não mostra, não detecta se a criança tem o espectro do autismo? Como eu falei, Fernando, o teste do pezinho é para detectar doenças, algumas
questões genéticas e hereditárias. Por exemplo, o autismo ainda não tem o fator genético, mas ele não vai aparecer no teste do pezinho. Até porque os primeiros sinais e sintomas do autismo, do TEA, só vão ser mais visíveis que é a partir dos 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos, que começa a aparecer os primeiros sintomas. Então, é muito cedo, é tanto que os neuros, os médicos que acompanham, não vão dar laudo antes de ter essa avaliação. Como é que eu vou dizer que o meu filho ele tem comprometimento na área da comunicação? Se ele tem 1 aninho de idade, então geralmente as crianças ainda estão iniciando a fala, não tem como avaliar se ele está com comprometimento nessa área, porque ainda não é a fase dele estar fazendo essa de se comunicar, de falar, de dar nomes, de apontar. Então, assim, isso é muito relativo de criança para criança. E também não quer dizer que uma criança que até 1 ano, 2 anos não fala, ela é autista. Então, tem muita mãe, muita família se desesperando. Ah, meu filho... Então, calma. Primeira coisa que os familiares têm que ter é buscar ajuda em profissionais especialistas, profissionais realmente que, de fato, não vão dificultar tanto o caminho, porque tem famílias que passam anos lutando até para saber o que o filho tem. Primeira coisa é avaliar. E outra coisa importante, Fernando, eu trabalho muito com essa questão de política pública. Se o seu filho está com suspeita de TEA, ele já é para ser automaticamente assistido como se ele fosse autista. A lei dá esse amparo para essas famílias. Porque se ele não for autista, beleza, ele vai receber todas as terapias, todo esse cuidado na intervenção precoce e não vai prejudicar ele. Pelo contrário, vai melhorar e vai ajudar ele no desenvolvimento. Não vai fazer mal. Mas se ele for autista e você não tratar logo de priori, teve a suspeita, a lei já ampara essa família. Tem que procurar ajuda. Muito bem. Igor Rodrigues, psicólogo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. As pessoas que estão assistindo o programa, né, como é que elas devem proceder num ambiente onde chega uma mãe com um filho autista, que está sem a máscara, tá certo? Como é que a pessoa deve trabalhar essa questão da empatia, exatamente como ele deve agir num momento como esse? Bom, então, como o Samuel bem trouxe já também com relação ao uso da máscara, né, que a criança que tem essa sensibilidade, ela não aceita a máscara, é importante primeiro tomar conhecimento, né, com relação à lei e com relação ao transtorno do espectro do autismo, que, na verdade, é uma condição que vai além dessa questão com relação à pandemia, né, e, na verdade, é realmente se proteger, né? Pronto, já que a criança não está utilizando a máscara, mas eu estou utilizando minha máscara, né? Então, mesmo que o outro esteja sem, eu estou me protegendo e prevenindo também com relação à doença. Está sempre utilizando também o álcool em gel, né? Que é realmente uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, tem toda essa questão do cuidado também com relação ao outro e entender que essa pessoa ela necessita de condições diferentes do que ela, né? Porque é uma questão que afeta também o desenvolvimento. Então, como o Samuel bem trouxe, né, essa questão do diagnóstico em si, que é uma coisa que eu gostaria de reforçar, até com um exemplo que me trouxeram uma vez durante uma palestra, foi de um caso de uma criança que ela era atendida, né, por um psicoterapeuta, e o diagnóstico era de autismo, né, do TEA. E a queixa era que a criança não falava. Só que quando foi sendo investigado, né, ao longo do tempo, foi percebido que a criança não tinha o TEA, né, o transtorno do espectro autista, não estava dentro do espectro. E sim, era uma disfunção da fala. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque é um diagnóstico realmente que leva um pouco de tempo, né, porque, como você me trouxe, precisa de uma avaliação multidisciplinar. Então, só a partir disso que a gente pode estar realmente pensando em fechar um diagnóstico, né. Mas, além da questão do autismo, também tem outras condições que impedem também o uso da máscara, né. No caso de uma deficiência intelectual. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estudado, para que a gente não acabe agravando mais ainda a situação, né? Porque a gente sabe que essas famílias vivenciam muita ansiedade, né? Já por estar vivenciando, já por estar lidando com essa situação do autismo, enfim, né? Porque é um transtorno que gera incertezas, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Muito bem, quero aproveitar aqui também o programa para mandar um abraço assim carinhoso
para o Paulo e a Elaine, em João Pessoa, na nossa capital. Eles que fazem um trabalho fantástico, belíssimo, à frente da IMA, né? Que é uma associação que cuida dos autistas, tá? Então, um trabalho fantástico que é feito por esse casal aí em João Pessoa, na nossa capital. Sâmia, eu quero agradecer muito a sua participação, muito boa realmente, os esclarecimentos que você pontuou, tá certo? E agora deixo um espaço para seu boa tarde, suas considerações finais. Então, ressaltando, né, como você falou aí da IMA, eu conheço o pessoal de lá, tive contato, são realmente um casal incrível, são pessoas que batalham pelos aqueles que realmente, de fato, precisam. São crianças assistidas que estão na área de risco, situações de risco, a condição financeira muito ruim, então muito delicado isso, e eles fazem um trabalho muito bacana. Queria aqui parabenizar e mandar um meu abraço também para eles. Estou devendo essa visita, e dizer a vocês que o diagnóstico de autismo não tem que ser uma sentença. Ele não vai ser para seu filho o limitante. O fato dele ser autista, independente se for severo, leve ou moderado, não quer dizer que vai sentenciá-lo a ser a pessoa que vai sempre dar trabalho. O seu filho só precisa de duas principais coisas. Primeiro que tudo é seu amor, independente do que ele possa vir a ser, ou possa vir a dar de trabalho, ou enfim. E segundo, precisa de seu carinho e dedicação, né? A paciência, seu empenho. Porque eles precisam, Fernando, da gente, assim, sabe, 100% lá. Tem os momentos que eu tenho para mim e os momentos que é para o Arthur. Quando eu saio com o Arthur, eu tenho que entender que esse momento é dele. Tipo, muitas famílias falam, tem que ter limite, tem que ter, sabe? Existe uma diferença, como o Igor falou, cada situação é uma situação. Tem também famílias que, por o fato da criança ser autista, a pessoa ser permissivo demais. Não, porque ela não é assim, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que respeitar o limite de cada criança, de cada pessoa. Você não pode querer, por exemplo, você não vê ninguém pedindo para um cadeirante andar. Vamos, levanta, você vai ter que andar. Você não deve querer encaixar todo mundo, igualar todo mundo numa caixinha, numa situação específica. Porque, como o Igor disse, cada situação, cada caso é um caso. Então, vamos ter mais empatia para com o próximo. Vamos saber acolher a situação do outro. Para você, mãe, não se envergonhe em pedir ajuda. Use sempre da sinceridade. Faça a sua parte. Busque, acima de tudo, entender esse outro, sabe? Não cobre empatia do próximo se você não tem. Então, assim, vamos ter também, as pessoas precisam dar informação, tenha clareza para levar a informação e, acima de tudo, espalhe amor. Vamos espalhar amor, vamos espalhar, de fato, esse carinho que a gente tem pelos nossos filhos. E que as pessoas aprendam que, apesar de esse autismo trazer grandes dificuldades, nada supera o amor que a gente tem pelos nossos filhos, Fernando. Muito bem, fantástico depoimento. Igor Rodrigues, né, psicólogo, muito obrigado pela participação, suas considerações finais, seu boa tarde. Bom, boa tarde, né, gostaria de agradecer o espaço, né, para estar aqui falando um pouco sobre o que eu tenho da psicologia para contribuir, né. Então, gostaria também de me dispor também para estar em outros momentos, caso precisem. E foi um prazer estar aqui com vocês, né? E realmente a mensagem que Sâmia trouxe é muito importante para que a gente esteja acolhendo o outro, né, nesse momento. Realmente não é um momento fácil que a gente está vivenciando agora com essa questão da pandemia. E aí estimo que a gente consiga, na verdade, lidar com tudo isso da melhor forma possível. E mesmo que, enfim, não consigam entender, no caso, esse outro, né, mas que consiga direcionar para alguma pessoa que entenda, que possa acolher da forma adequada, né? Muito bem, muito obrigado então a Sâmia Duarte, Igor Rodrigues, Feliz Natal para vocês, viu? Toda a família, e que Deus nos abençoe aí nessa pandemia, né? Que chegue logo as vacinas. Amém, Fernando. Essa é a nossa esperança, que 2021 traga muito prosperidade e muita saúde para todos nós. E que a gente possa voltar a abraçar, dar um arroxo. É verdade, é verdade.
Muito bem, agora falar com você, mulher, né? Você que vai para aquele evento especial, aquele evento bacana, viu? Então, você mulher, não, você mulher, isso, Belas Ateliê, olha aí, gente, Belas Ateliê é a loja aqui em Cajazeiras, que você realmente vai encontrar aquele vestido que vai lhe deixar pronta para o evento que você vai participar. Você que está noiva, você já sabe, Belas vai lhe deixar realmente pronta para ir para a igreja. Você que está gestante, lá em Belas Ateliê também vai encontrar o vestido à altura, tá certo? E vale salientar também que em Belas Ateliê você escolhe o vestido e ela confecciona a máscara de acordo com o vestido. O homem escolhe o terno, ela vai preparar a máscara de acordo com o terno. Então não tem outro lugar. O lugar aqui em Cajazeiras é Belas Ateliê. Cadê o Instagram, pessoal? Bota aí o Instagram de Belas Ateliê, para que os nossos telespectadores, aí está, ó, @Belas Ateliê. É isso aí o lugar, hein? Muito bem, são precisamente 13 horas e 54 minutos. Vamos então agora com o balanço policial, agora para você no seu programa da hora do almoço. Vamos lá. Mulher é presa em Patos, suspeita de participar de quadrilha especializada em furtos no Rio de Janeiro. A ordem judicial faz parte de uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acerca de uma quadrilha especializada em grandes furtos de residências de luxo na Barra da Tijuca. A mulher foi presa nessa segunda-feira, dia 21, na cidade de Patos. A prisão faz parte de uma investigação da Polícia Civil, da DRF, no CAB Patos e da Delegacia de Roubos e Furtos do Rio de Janeiro. Ao todo, são 3 mandados de prisão preventiva e busca-apreensão expedidos pela 14ª Vara Criminal do Rio. A ordem judicial faz parte de uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio, acerca de uma quadrilha especializada em grandes furtos de residência de luxo lá na Barra da Tijuca. Os mandados foram cumpridos no Estado do Rio de Janeiro e no município de Patos, na Paraíba. As ações desta segunda-feira, dia 21, também teve o objetivo de investigar, como requisição do Ministério Público, a apuração da lavagem do dinheiro furtado, sendo possível apreender veículos, documentos de aquisição de imóveis e de um restaurante localizado no município de Patos, na Paraíba, onde a denunciada é custodiada. Fugiu após a temporada de furtos e estava escondida. Na casa da acusada foram encontrados valores em espécie, bens de luxo, motocicletas, incluindo uma Harley Davidson, veículo Jeep Renegade, perfumes importados, joias, eletrodomésticos de última geração, entre outros. Segundo as investigações, a acusada utilizava documentos falsos para trabalhar em residência de luxo como empregada doméstica, obtendo informações e ganhando a confiança das vítimas. Então é isso, né? Infelizmente é o que acontece. Às vezes você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, por isso que é importante, para você contratar alguém para trabalhar na sua casa, você ter realmente as referências, procurar saber quem é essa pessoa, se possível pedir que ela vá até a delegacia e peça lá uma relação de antecedentes criminais, é isso?
para você saber, porque afinal de contas você está colocando a pessoa dentro da sua casa, né? E tem gente que é uma facilidade incrível. Eu fico assim admirado como tem pessoas que, para colocar alguém dentro de casa, é como se fosse assim, uma pessoa que bateu palma no portão e ela diz assim, pode entrar, né? Não é assim. A gente está vivendo um momento muito crítico no mundo, tá? Um momento de desconfiança, um momento que você tem que ter realmente a segurança de quem você está contratando. Isso não é só dentro de casa, não. Isso vale também para as empresas, os empresários que contratam pessoas, né? Ter o cuidado de saber realmente a procedência dessas pessoas, para que você não esteja trazendo o inimigo para o seu lado. É aquela história de a cobra está bem pertinho, pronta para lhe picar e você inocente sem saber, né? Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Olha, eu já estou com ele, hein? Já estou com Antony. Olha aí o sorriso. É o sorriso do Antony. Muito bem. Então agradecer aqui a todos vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, quarta-feira, mais um programa imperdível, tá? Amanhã nós vamos ter aqui a presença de um padre, né, da Igreja Católica, tá certo? Ele vai estar aqui comigo e nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, inclusive sobre essa questão aí da pandemia, né? Na visão da Igreja Católica, tá certo? Eu que trouxe aqui, viu, Antony? Trouxe aqui também pessoas evangélicas, trouxe aqui testemunhas de Jeová, tá certo? Então amanhã eu estou trazendo aqui o padre Josenildo Pereira, ele que é vigário aqui da Diocese de Cajazeiras. Então programa imperdível amanhã ao meio-dia. Agora vocês ficam com o Balanço Ceará, com o amigo Antony na TV Sul Cariri. E logo mais às 16 horas aqui na casa Olho Vivo com Petson Santos e José Dias Neto. Tchau, Brasil, até amanhã. Um abraço, boa tarde, até amanhã. É com você, Antony. Valeu, obrigado, Fernando. Uma boa tarde aí para você, para todos vocês aí da TV Diário do Sertão. Um forte abraço aí. E nesse momento